Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa correção da peça número 2 de Direito Penal, tá, gente? Interessante a gente fazer a leiturinha aqui, primeiramente do problema, obviamente, tá? E aí você vai pensando já no como você poderia escrever o conteúdo, tá bem? Vamos lá. Gente, ó, questãozinha, né? Questão de a peça mesmo aqui em si, ela é bem pequenininha, olha só. Michael é denunciado pelo crime de ameaça. Obviamente, você vai procurar no índice emissivo o que está escrito no crime de ameaça, certo? É o que você deve fazer. Michael é denunciado pelo crime de ameaça. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Eu tenho que ir até o índice emissivo, ver o que é, onde é que está escrito o crime de ameaça, certo? Ah, eu já sei decor, parabéns para você, tá? Mas não é assim, tem que saber onde que faz para você chegar num crime que, por exemplo, você não saberia que onde fica, por exemplo, trecho de falsificação. Michael não sabe o crime de ameaça, por ter dito que jogaria terra no quintal de seu vizinho. Ó, então, esse é o motivo, certo? Caso, novamente, este viesse a fazer barulho, muito barulho com seu carro. O juiz recebeu a denúncia do referido processo, mesmo não havendo representação do referido vizinho, tá? Enfim, olha só. Então, estamos com um caso aqui de falta de representação e também para verificar se o cara realmente fez aquilo que está escrito no caso concreto. Você, advogado de marca, deve redigir a peça cabível ao caso concreto com todo o fundamento de direito que for necessário. Gente, então, antes de iniciar, né, aquilo que a gente tem que fazer, como sempre, né? Nós temos que sempre nos preparar para poder fazer o quê? Procurar. Você já entra procurando problemas no 564. Inciso 1, será que o juiz é competente? É no GCRIM? É no juizado da vara criminal normal? Inciso 2, legitimidade de parte. Inciso 3, a linha A, falta de representação. A linha B, perícia no crime que deixou vestígio. A linha E, citação. Você sempre entra procurando isso, tá bom? Outra coisa que você deve procurar é as teses da teoria do crime, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Na tipicidade você tem a conduta, que é dolosa ou culposa. E os elementos do tipo, o que são os elementos do tipo? São as palavras, né? As palavras escritas no artigo. Será que o cara realmente fez o que está escrito? Porque ele pode ter feito o que está escrito ou não ter feito o que está escrito. O que será que está escrito no artigo 147? Tá bem? Agora vamos aqui às redações. O que os alunos vieram a escrever. Vamos lá, né? Primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno, quarto aluno. Gente, eu não vou conseguir resolver aqui com vocês, aqui nessa imagem, porque alguns alunos não estão mandando só por fotos. Eu estou me esforçando para ver pelas fotos, mas está ficando muito pequeno. É bem difícil de eu ver pelas fotos, tá? Você vai ter que dar um jeito de aprender a mexer no Cam Scanner. Não é difícil, gente. Procura conversar com algum vizinho, com algum colega, tá? É muito fácil, é barato. Não é barato, não, desculpa, que não é barato. É gratuito, tem ele no Play Store, tá? Para você fazer, enfim, o upload o download do programa em si. Aí fica mais fácil para eu ler. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do juizado especial criminal. Vamos ver se foi no GCRIM aqui. Né? Vamos ver. Foi denunciado, lá, o juiz recebeu o ferido. Ó, então olha só que coisa interessante, né? O aluno aqui deduziu que foi no juizado especial criminal. Tudo bem. O crime de ameaça realmente vai para o juizado especial criminal, mas o problema não está escrito. O que acontece aqui? Geralmente o problema vai estar mostrando, né, onde é que foi feito a denúncia, né? Onde foi recebida a denúncia. Aqui não, no nosso problema não tinha isso, mas o aluno já deduziu que fosse lá. Tudo bem, tá tudo certo, sem problema nenhum. Tá? Se você tivesse colocado a vara criminal, aí sim. Se você coloca excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca D, aí você teria que alegar a incompetência do juízo, porque o crime de ameaça deve ser julgado no juizado especial criminal, salvo se for, né, contra a mulher em âmbito doméstico, certo? Na relação de confiança, aí você tem a competência da Maria da Penha, Lei Maria da Penha. Vocês viram que saiu notícia recentemente, né, que o Lewandowski pediu desculpa para a Maria da Penha pela demora da justiça brasileira, né? Michael já qualificado nos autos por seu procurador infracinado, conforme a questão anexo, vem respeitadamente presidente Vossa Excelência apresentar resposta à acusação com base nos artigos tais. Gente, os artigos são esses aqui mesmo, tá correto, certo? O que deve ser atento sempre, o que a gente deve se atentar sempre, é que deixar aqui mais em evidência o centro, beleza? Quero que vocês procurem deixar em evidência que a resposta, que são bem no meinho aqui. Dos fatos, bem simples mesmo, agora vamos lá, da nulidade por falta de estação. Verifica-se no caso concreto a nulidade por falta de representação do ofendido. Tá certo isso aqui, é o correto a ser escrito. Verifica-se no caso concreto a tese, né? E agora está aqui, de acordo com aquilo que eu falei que poderia vir a ocorrer. Conforme disposto no artigo 564, 3, linha A nulidade ocorrerá por falta das formas nos seguintes termos: a denúncia ou queixa e a representação nos processos de contravenção. Beleza, o aluno colocou aqui o 564, 3, linha A, mas eu disse ontem, inclusive na aula, né, que o ideal é que você mostrar qual que é o artigo que diz que a representação deve acontecer no crime de ameaça. Ora, em caso, nota-se que o crime imputado ao réu foi descrito no artigo 147, constando em seu parágrafo único somente os procedimentos de representação. Está certo, né? Portanto, note-se que ocorreu a nulidade por falta de representação no caso concreto.
Beleza. O que seria o ideal? O ideal seria escrever da seguinte forma. Verifica, o primeiro parágrafo está correto, perfeito. Verifica-se no caso concreto a nulidade, né, por falta de representação do ofendido. Conforme estabelece o parágrafo único do artigo 47, o crime de ameaça se procede mediante representação. Olha só, o crime de ameaça somente se procede mediante representação. Seria o ideal a ser colocado no caso concreto, para ficar bonitinho, tá bom? Mas aí, pessoal, não vou dizer que está errado o que você fez. Só quero que você entenda que o 564, inciso 3, ou 564, inciso 1, 2, 3, 4, 5, eles só mostram o caso da nulidade. Mas você tem que encontrar o artigo que fundamenta isso. No caso, o parágrafo único do artigo 47 diz que se procede mediante representação. Como você colocou aqui, faz todo sentido, está tudo perfeitinho, a forma de escrever está correta. O que não pode faltar é o 564. No final, o que eu escreveria? Portanto, note-se que ocorreu a nulidade com base no artigo 564, 3 alinear, combinado com o parágrafo único do artigo 147. Beleza. Da tipicidade da conduta, essa tese aqui é bem legal. Verifica-se no caso concreto a tipicidade da conduta por não constituir o fato infração penal. Por quê? Né? Olha só. Nota-se, pessoal, que jogar terra na casa dos outros, o probleminha aqui nos traz isso, né? Olha só, foi denunciado por ameaçar jogar terra no quintal do seu vizinho. Terra no quintal, cara. Isso não se enquadra no tipo penal de causar-lhe mal injusto, né? Ameaçar alguém por palavra ou qualquer outro meio a fim de causar-lhe mal injusto e grave. Você vê que jogar terra na casa do outro não é isso aqui. Tá bom? A gente tem que treinar bastante esse negócio da tipicidade da conduta. Bom, conforme o preceito do artigo 386, inciso 3, gente, ó, um equívoco aqui. O 386, ele é utilizado na alegação final e na apelação, na revisão criminal, em qualquer outro tipo de petição, menos na resposta à acusação. Na resposta à acusação, o artigo correto é o artigo 397, tá? Conforme disposto no artigo 386, inciso 3, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte positiva, desde que reconheça não constituir o fato de infração penal. Você vê que a fundamentação está correta, né? O que está escrito está correto, mas o artigo não. O que demonstra que não houve a tipicidade é o próprio artigo em si. Então você verificaria o quê? Você colocaria que a tese é a tipicidade da conduta e depois, conforme preceitua o artigo 147 do Código Penal, aí você coloca o que está escrito nele, e aí depois você coloca, ora, em caso, jogar terra na casa de alguém não faz sentido nenhum você enquadrado como crime em caso em si. Eu acredito que o aluno deve ter raciocinado corretamente aqui, mas só estou dizendo que o 386 está equivocado. Ora, em caso, fica evidente que o réu não praticou o descrito no artigo 147, ou seja, sua conduta não foi a de ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Mais especificamente, não ocorreu nenhum mal injusto ou grave. Gente, isso aqui é o que está correto, certo? Portanto, verifica essa tipagem da conduta, uma vez que as referidas ações do réu não se enquadram no exposto do artigo 47 do Código Penal e a consequente abstenção sumária do artigo 397, inciso 3, verificado que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Gente, isso aqui é o correto, tá? Então, como que ficaria esses 4 parágrafos? O ideal seria que ficasse: verifica-se a tipicidade da conduta. Conforme artigo que diz o que é o crime de ameaça, você copiaria o artigo e, ora em caso, nota-se que ameaçar tacar terra no quintal do vizinho não constitui uma situação de injusto grave. Correto? Você escreveria isso. Portanto, requer a absolvição sumária com base no artigo 397, o inciso respectivo correto. Tá bom? Quem não fez assim, pessoal, ouça aí de novo, porque vai ficando claro, né? A gente vai treinando até que fique claro. Da suspensão do processo. Verifica-se o caso, o cabimento da suspensão do processo, caso Vossa Excelência não venha a reconhecer os motivos da nulidade e a tipicidade acima mencionados. Beleza. Também está correto isso aqui, né? Porque o artigo 564, inciso 4, ele é o coringa. Ele também trata de nulidades tais como a não oferta da suspensão condicional do processo. É um crime cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, então faria jus ao benefício respectivo se. O que é a suspensão do processo? É você pegar um processo e colocar numa gaveta, deixá-lo por um tempo lá, e aí se o réu cumprir todos os requisitos, ao final daquele prazo estabelecido pelo juiz, vai estar extinta a punibilidade do réu, certo? Vai estar extinta a punibilidade do réu. Vamos lá, então. Ora em caso, nota-se que o crime imputado ao réu tem a pena mínima inferior a 1 ano, e o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderia ou poderá oferecer a suspensão do processo, conforme precisa o artigo 89 da Lei 9.099. Está perfeito, pessoal. A forma de escrever aqui está corretíssima. Eu que digo para escrever daquele meu jeitinho, né? Verifica-se um caso concreto, o cabimento de suspensão do processo, né? Ou a eventual nulidade se não for oferecida a suspensão do processo, conforme estabelece o artigo 564, inciso 4. Conforme estabelece o artigo 89 da Lei 9.099, aí eu faço a cópia do artigo, depois eu coloco, ora, em caso, nota-se que o crime de ameaça tem pena mínima igual ou inferior a 1 ano,
fazendo jus, sim, o réu ao descrito no tipo penal a ser mencionado. Portanto, verifica-se o cabimento da proposta de suspensão do processo ou a nulidade no caso de não oferecimento da mesma. Do pedido, ante o exposto requer o reconhecimento da nulidade por falta de representação do ofendido, conforme disposto no artigo 564 da Beleza. O reconhecimento da tipicidade da conduta com a consequente absolvição sumária com base no 397, é o correto, tá? 397, não é para escrever duas vezes aqui, seria o 397. O reconhecimento da suspensão do processo, caso não atenda os itens referidos acima, com base no artigo 89 da 999. A produção de todos os meios de prova de direito admitidos, principalmente prova testemunhal. Beleza. Rol de testemunhas. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado AB número. Tranquilo? Bom, Rafael, você falou muito rápido. O que teria que ter ali, gente, nessa peça? Você iria falar sobre a falta da representação, iria falar da atipicidade da conduta, e quem conseguiu lembrar da suspensão do processo, que eu acabei explicando ontem, conversei um pouquinho a respeito, né? Poderia mencionar também que deve ser oferecida ao réu a suspensão do processo sob pena de nulidade. Então, verifica-se no caso concreto o cabimento da suspensão do processo. Ou verifica-se no caso concreto a nulidade pela falta do oferecimento da suspensão condicional do processo. Conforme preceito o artigo 89 da Lei 9.099, você faz a cópia do artigo. Os crimes cuja pena mínima forem iguais ou inferiores a 1 ano, o agente, se não tiver um processo contra ele, fará jus ao respectivo benefício. Ora, em caso, o crime de ameaça tem pena mínima que se enquadra perfeitamente ao disposto no artigo acima. Portanto, requer o referido benefício sob pena de nulidade. Correto? Isso é o que você falaria sobre a suspensão do processo. No caso da tipicidade da conduta, verifica no caso concreto a atipicidade da conduta. Conforme preceitua o artigo que você vai fundamentar, dizendo que não tem nada a ver o que ele fez com o dispositivo em si, você copia. Então, verifica no caso concreto a atipicidade da conduta. Conforme preceitua o artigo 147 do Código Penal, blá, 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 causar-lhe mal injusto. Ora, em caso, quando o agente ameaça jogar terra no quintal do seu vizinho, ele não está praticando a conduta típica descrita no disposto do artigo acima mencionado. Portanto, requer a absolvição sumária com base no artigo 397, inciso respectivo do Código Penal. E a falta de representação também, é o que eu comentei, verifica-se no caso concreto a nulidade pela falta de representação. Conforme precita o artigo 147, parágrafo único, que é o artigo que mostra que causa, né, sim, uma necessidade de representação, os crimes de ameaça deverão ser procedentes se houver a representação. Ora, em caso, nota-se que não houve isso no caso concreto, tendo em vista que o vizinho não veio a representar. Portanto, requer a unidade do artigo 564, inciso 3, linha A, combinado com o artigo 147, parágrafo único. É isso que você tinha que fazer, tá bom? Quem não fez, pessoal, escreve isso que eu acabei de falar, treina a escrever isso, que você vê que vai se repetir o curso todo. Vamos aqui a mais uma peça, né? Mais um aluno. Excelentíssimo senhor doutor juiz. Ó, já especial criminal. O aluno colocou o GCRIM aqui também. O aluno colocou aqui o GCRIM também. E tudo bem, ele concluiu que a ameaça ficasse no GCRIM. Já disse, reitero. A ameaça, em regra, fica no GCRIM. Mas e se não tivesse no GCRIM? Se você tivesse colocado excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara que mala com a marca D, aí você teria que fazer o tópico quê? Da incompetência do juízo. Porque o crime de ameaça, a pena máxima dele, não é de 2 anos. Então, ele faria jus, sim, ao benefício da nulidade do processo. Bom, continuando aqui. Maicon, blá, blá, blá. Ó, essa qualificação não precisa ser assim. Você pode colocar Maicon, já devidamente qualificado nos autos em que contende com a Fazenda Pública, vem, através do seu advogado fascinado, com poderes especiais, oferecer resposta à acusação. Gente, lembrando também que o poderes especiais, artigo 44 do CPP, ele é essencial a uma procuração com poderes especiais, no caso da queixa-crime, tá? Nos demais casos não tem necessidade. Se você escrever aqui, você não perde nada. Você só não pode deixar de escrever isso se cair uma queixa-crime na sua prova. Tá? E aí tem que colocar, obviamente, né, o artigo 44 do CPP aqui em cima, quando for a queixa-crime. Do direito, Michael foi denunciado pelo crime de ameaça, de acordo com o artigo 47 do Código Penal. Conforme precetua o parágrafo único, somente se procede mediante representação. Todavia, não houve a representação do vizinho contra o denunciado, causando nulidade de acordo com o artigo 564, a linha A, não, né? Inciso 3, alinhado do CPP. De acordo com o caput do artigo 47 do Código Penal, de causar-lhe mal injusto e grave. Michael não causou mal injusto e nem grave ao seu vizinho, sendo assim, ensejando a tipicidade da conduta ao fato típico. Nota que o aluno colocou, nota-se que ele encontrou os fundamentos, só que ele não escreveu da forma correta. A forma correta é aquela que eu acabei de falar instantes atrás, e esse aluno aqui ficou bem próximo de escrever a forma correta, né? Tem que separar os tópicos, pessoal. Tem que colocar a data tipicidade da conduta, tem que colocar da nulidade por falta de representação, você tem que colocar o tópico, tá? Tem que colocar o tópico para facilitar a vida do examinador na hora que ele for fazer a leitura da situação em si. Tudo bem? Gente, ó, essa pecinha aqui, outros 2 alunos entregaram, mas a foto ficou muito difícil para eu ler mesmo, de verdade. Ficou muito claro. Às vezes eu consigo ler, às vezes eu não consigo ler.
ficou muito difícil mesmo de eu fazer a leitura, tá? Por este motivo, eu vou tentar responder para os alunos. Bom, o aluno que escreveu aqui, pelo celular eu até consigo, mas o ideal seria que eu conseguisse fazer a leitura, não pelo celular, mas que eu conseguisse fazer a leitura pelo. Continuando aqui, gente, perdoe-me. O aluno colocou aqui, ó, pela falta de representação. Aí na próxima foto, o Michael foi denunciado pelo é, meritíssimo juiz pelo crime de ameaça. Não, ele não foi denunciado, ele foi denunciado pelo Ministério Público, tá? A denúncia é pelo Ministério Público. O juiz ele recebe a denúncia. É, pelo crime de ameaça, com base no artigo 147 do Código Penal. Todavia, o artigo 47, parágrafo único, nos traz que o presente crime de ameaça somente se procede mediante de representação. O disposto verifica-se a nulidade por falta de denúncia do autor, com base no artigo 564, linha A do Código de Processo Penal. Ó, o aluno realmente colocou a tese, ele entendeu o que está acontecendo aqui, né? A correção que eu faço é só com relação à denúncia não foi feita pelo Ministério Público, a denúncia ela é feita pelo, desculpa, a denúncia não foi feita pelo juiz, ela é feita pelo Ministério Público, tá? O juiz recebe ou não a denúncia. Só a título de curiosidade, o aluno fez aqui a fundamentação, beleza, tá? Da competência do juiz, vamos ver o que ele escreve sobre isso. O réu foi denunciado perante o juiz da vara criminal, todavia o crime de ameaça de menor potencial ofensivo, com pena de 1 a 6 meses ou multa. No entanto, o previsto, o processo deveria ser encaminhado ao GCRIM, com base no artigo 62 da Lei 9.099. Ante o exposto, verifica-se, verifica-se a incompetência do juiz com base no artigo 564, inciso 1 do CPP. Ó, o aluno fez o que eu falei, você viu? Ele fez o que eu disse. Ele deduz que o processo foi para a vara criminal. Por ter ido para a vara criminal, ele alegou incompetência. Mas, ó, no endereçamento ele já colocou o juizado especial criminal. Então não faz sentido, né? Ele está alegando a incompetência do juiz por ter ido para a vara criminal, mas ele está endereçando a resposta para o juizado especial criminal. Se você endereçar para o juizado especial criminal, você não vai falar que é incompetente a vara criminal, porque você está respondendo o processo no GCRIM. Agora, se você tivesse na vara criminal, você escreveria aquilo que eu falei, tá bom? Gente, reiterando aqui, tenta aprender a encaminhar pelo PDFzinho, tá, gente? Pelo PDFzinho, não é difícil. Aqui dá para eu ler pelo celular, mas você vê que aqui eu não consigo pontuar para você, eu não consigo mostrar explicitamente, é, eu não consigo mostrar explicitamente como que está escrito certinho. Tá bom? De vez em quando eu consigo, mas aqui eu vou mostrar para vocês. Fica bem difícil para eu ler mesmo, de verdade, quer ver? Faz um esforcinho para aprender. Eu estou aqui lendo de vocês, mas seria bem legal se vocês conseguissem fazer certinho mesmo, ó. Quer ver? Ó como é que é difícil de ler. Ó, fica difícil de ler, né? Então tenta aprender, não é difícil para você aprender a mexer. Eu sei que esse aqui não foi a peça que eu acabei de ler, mas é bem difícil de eu ler, tá bom? Então se vocês puderem aprender a mexer, é super fácil, tenta uma vez, duas, sabe, quebra a cabeça, meia horinha ali, vai tomando uma cerveja nervoso, mas não é difícil de aprender. Eu tô falando que eu também tenho resistência com a internet, tá? Não tô brincando, não. Tem resistência com internet pra caralho. Pra eu começar a fazer Pix demorou pra cacete. Eu ia no caixa do banco depositar. E eu não colocava nem naquela máquina. Eu entrava lá dentro mesmo. Tô sendo bem redundante. Eu entrava na padaria, ótimo, né? Porque a Lara foi na padaria, o que eu pensei. Eu entrava dentro do banco mesmo e colocava o depósito lá com o cara, que é o ser humano que pega e coloca. Então, eu fui bem relutante em usufruir dos benefícios da tecnologia, certo? Mas a gente tem que se esforçar, tá, gente? Se esforça aí para você conseguir fazer certinho que vai dar certo, tá bom? Beijo magro, foco, força, fé, fala depois de muito estudo, tamo junto, bora pra prova não, né? Para a peça 3.